O que aconteceu com a família de Hitler após a Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler é lembrado como um dos ditadores mais cruéis e implacáveis da história. Durante o período em que esteve no poder na Alemanha, entre 1933 e 1945, ele instaurou um regime totalitário baseado no ódio, perseguiu milhões de judeus e desencadeou a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que acabou se tornando o maior genocídio da era moderna. Mas o que aconteceu com a família de Hitler após a queda do ditador? Como viveram aqueles que carregavam o sobrenome mais temido do mundo? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Mas antes de falarmos o que aconteceu com sua família, é importante entender todo o contexto histórico por trás. Quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na Áustria. Seus pais eram Alois Hitler Sr. e sua mãe se chamava Clara Hitler. Durante a infância, Hitler teve 7 irmãos, porém 4 deles acabaram morrendo muito jovens por conta de sarampo e difteria, doenças muito fatais na época. Ao longo dos anos, a família acabou se mudando 3 vezes. Isso causou muitos problemas entre Adolf e seu pai. Hitler também apresentava sérios problemas de comportamento na escola, o que só piorava sua relação com sua família. Desde jovem, demonstrava um temperamento difícil e uma forte ambição pessoal. Seu pai, Alois, tinha muito sucesso em sua carreira como funcionário da alfândega, mas Hitler queria frequentar uma escola clássica e se tornar um artista. Quando Hitler pediu ao seu pai para entrar na escola de artes e trabalhar em seu dom da pintura, seu pai negou que ele seguisse a carreira de artista. Então, Hitler rebelou-se contra essa decisão. Ele conta em seu livro Mein Kampf que propositalmente foi mal na escola, esperando que, uma vez que seu pai visse o pouco progresso que fazia na escola técnica, o deixaria perseguir seu sonho numa escola artística. Mas nada disso deu certo, e pouco tempo depois, seu pai, Alois, veio a falecer. Depois que o pai morreu, a mãe de Hitler não conseguia controlá-lo de jeito nenhum e, sem saber o que fazer com o comportamento do filho, acabou permitindo que ele abandonasse a escola. Depois disso, ele tentou entrar para a Academia de Belas Artes, mas a academia disse que ele era inapto à pintura e rejeitou sua inscrição. No mesmo ano, sua mãe veio a falecer por conta de um câncer de mama. Sem rumo, Hitler foi forçado a viver em abrigos para sem-teto em Munique e começou a vender pinturas em aquarela em locais turísticos para sobreviver. Nessa mesma época, Hitler começou a desenvolver seus pensamentos antissemitas e racistas. Sem educação formal e trabalho, Hitler, aos 21 anos, acabou se mudando para a Alemanha e, aos 22 anos, se alistou voluntariamente no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da guerra, Hitler encontrou na política um novo campo de batalha. Em 1921, tornou-se líder do Partido Nazi. Movido por um discurso nacionalista, antissemita e anticomunista, ele acreditava que a Alemanha precisava ser purificada e reconstruída sob uma liderança forte. Em 1923, tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado que depois ficou conhecido como o Putsch da cervejaria, mas a tentativa fracassou e ele foi preso. Durante os meses na prisão, Hitler escreveu seu livro chamado Mein Kampf, ou, em português, Minha Luta. O livro era uma mistura de autobiografia e manifesto político. Lá ele constrói abertamente suas ideias racistas e sua visão de uma sociedade dominada pela raça ariana. Quando foi libertado, em 1924, o livro começou a circular amplamente, tornando-se uma ferramenta poderosa de propaganda. Suas ideias extremistas ganharam espaço em uma Alemanha fragilizada pela crise econômica pós-Primeira Guerra. Em 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha, após conquistar apoio popular e alianças estratégicas dentro do governo. Em apenas alguns anos, transformou uma frágil democracia destruída pela Primeira Guerra Mundial em uma ditadura totalitária. Aproveitando-se do desespero da população, Hitler prometeu emprego, crescimento econômico e orgulho nacional. E ele de fato conseguiu melhorar muito a economia da Alemanha,
Mas, a que preço? Esse progresso veio acompanhado da repressão brutal de qualquer oposição política. Logo após assumir o poder, Hitler eliminou todos os partidos rivais, controlou a imprensa e transformou o Estado em uma máquina de propaganda. Em 2 de maio de 1933, todos os sindicatos independentes foram dissolvidos e seus líderes presos. O regime nazista passou a controlar cada aspecto da vida alemã, promovendo uma ideologia baseada na obediência cega, no militarismo e na superioridade racial. Com o passar dos anos, as tropas alemãs estavam caindo, e Hitler viu que iria perder a guerra. Desesperado, ele acabou se suicidando. Sua morte simboliza não apenas o fim do conflito, mas também a queda de um regime que deixou marcas profundas na humanidade. Bom, agora que já temos uma base de tudo o que aconteceu, vamos falar um pouco sobre a família do ditador. Adolf Hitler e sua família. Seu pai trabalhava como agente alfandegário, responsável por fiscalizar mercadorias e correspondências que cruzavam as fronteiras, enquanto a mãe se dedicava ao cuidado da casa e dos filhos. Alois era autoritário e exigente, e durante a infância, Hitler tinha muito apego à sua mãe. Porém, ela acabou morrendo em 1907, vítima de câncer. Isso marcou profundamente a vida de Hitler, deixando nele uma ferida eterna. Lembra que falamos anteriormente sobre os irmãos de Hitler? Bom, os irmãos que sobreviveram eram Alois Hitler Jr., seu meio-irmão mais velho, Angela Hitler, sua meia-irmã, e Paula Hitler, a irmã mais nova. Ambos mantiveram contato com Adolf durante sua juventude e início da vida adulta, mas a proximidade diminuiu à medida que ele se envolvia cada vez mais com a política e com a ascensão do Partido Nazista. Aos 21 anos, Adolf se mudou para a Alemanha e, a partir daí, suas relações familiares começaram a se distanciar. Nos primeiros anos em território alemão, ele ainda mantinha contato com Angela e Alois Jr., que também trabalhavam no Partido Nazista, mas em posições de pouco destaque. Mas, quando as ambições políticas de Hitler e sua obsessão em consolidar poder para levar a Alemanha à guerra tomaram força, seus irmãos começaram a se afastar. Esse afastamento se intensificou quando Adolf começou um relacionamento com Eva Braun, que se tornou seu grande amor e companheira até o final da vida. A família de Hitler desaprovava tanto suas escolhas pessoais quanto suas decisões políticas. Há diversos relatos da época de que Hitler evitava qualquer tipo de exposição pública ou menção à família. Ele não queria associar sua imagem de líder máximo da Alemanha com sua família. Seus irmãos chegaram a trabalhar em pequenas funções dentro do Partido Nazista, porém nunca em nenhum papel diretamente com o irmão. Em 1909, seu irmão mais velho, Alois Hitler Jr., conheceu a irlandesa chamada Bridget Dowling, e no mesmo ano, fugiram juntos para Londres e se casaram no ano seguinte. Já sua outra irmã mais velha, Angela Hitler, nunca chegou a se casar ou ter filhos e vivia uma vida mais discreta. E por fim, a irmã mais nova, Paula Hitler, teve alguns trabalhos, como, por exemplo, era secretária de um hospital militar. Ela foi a única de todos os irmãos que conseguiu chegar à maioridade. A Alemanha nazista e sua participação na Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em uma situação muito difícil. O país foi derrotado e forçado a assinar o Tratado de Versalhes, um acordo de paz assinado em 1919, que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. O tratado impôs à Alemanha uma série de punições severas, pois ela foi considerada a principal responsável pelo conflito. Entre suas medidas estavam a perda de territórios, a limitação do exército, a proibição da fabricação de certas armas e o pagamento de altas indenizações aos países vitoriosos. Além disso, o tratado obrigava a Alemanha a reconhecer oficialmente sua culpa pela guerra, o que causou grande humilhação e ressentimento entre os alemães. Nesse cenário, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, ganhou força ao prometer restaurar o orgulho e o poder da Alemanha. Hitler já estava envolvido em política há bastante tempo,
porém só chegou ao poder absoluto em 1933, tornando-se chanceler e, pouco depois, ditador. Então ele começou a implantar um regime totalitário, controlando todos os aspectos da vida política e social, reprimindo pessoas inocentes e inimigos do partido nazista. Logo após assumir o poder, Hitler começou a violar o Tratado de Versalhes e rearmou o exército alemão, iniciando uma política agressiva de expansão territorial. As potências europeias, como França e Reino Unido, tentaram evitar a guerra através da política de apaziguamento. No entanto, Hitler não pretendia parar por aí. Ele queria dominar a Europa e criar um império alemão. Em 1938, anexou a Áustria e a Tchecoslováquia ao território alemão, enquanto formava alianças com a Itália fascista de Benito Mussolini e com o Japão imperial, a aliança que ficou conhecida como o Eixo. Então, no dia 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O conflito se espalhou rapidamente, envolvendo as maiores potências do mundo. Durante os 6 anos de guerra, o regime nazista cometeu atrocidades sem precedentes. Milhões de judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos foram perseguidos, deportados e assassinados em campos de concentração e extermínio. Esse período ficou marcado pelo Holocausto, o maior genocídio da história moderna. Ainda nos primeiros anos da guerra, a Alemanha nazista teve uma série de vitórias impressionantes. Entre 1939 e 1941, suas tropas conquistaram Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. A França tentou resistir, porém caiu rapidamente em junho de 1940, e Hitler parecia invencível. Nesse período, o ditador tentou invadir o Reino Unido, iniciando a Batalha da Inglaterra. No entanto, os britânicos resistiram bravamente e a Força Aérea Alemã não conseguiu vencer, marcando para sempre a primeira grande derrota alemã na guerra. Mas tudo mudou em junho de 1941, quando Hitler rompeu o pacto de não agressão e lançou uma operação chamada de Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. O objetivo era conquistar o vasto território soviético e eliminar o comunismo, que ele considerava uma ameaça ideológica. Porém, Hitler não contava com o inverno rigoroso no território soviético. Isso fez com que muitos soldados morressem a caminho da União Soviética. Hitler fracassou em invadir o país, causando o segundo grande fracasso da Alemanha nazista. Depois disso, as forças alemãs foram cercadas e derrotadas, marcando o início da decadência militar de Adolf Hitler. A partir desse momento, os soviéticos começaram a avançar em direção a Berlim. A partir de 1943, a situação da Alemanha começou a se deteriorar rapidamente. O avanço soviético no leste e o desembarque aliado na Normandia, em junho de 1944, abriram 2 frentes de guerra contra os nazistas. As cidades alemãs foram bombardeadas intensamente e a economia entrou em colapso. A família durante a guerra. Durante os anos da Segunda Guerra Mundial, a relação de Adolf Hitler com sua família passou por altos e baixos. Embora tivesse se distanciado emocionalmente de seus irmãos e sobrinhos, alguns anos depois, ele voltou a se comunicar com sua meia-irmã, Angela Hitler. Eles mantinham certa proximidade, compartilhando detalhes sobre sua própria família e tentando preservar algum vínculo, apesar da brutalidade do regime nazista. Em 1920, ele voltou a ter contato com sua outra irmã, Paula, e a partir de 1929, eles tinham encontros anuais para conversar. Adolf também começou a dar dinheiro frequentemente a Paula até sua morte em 1945. Um episódio dramático agravou ainda mais o distanciamento familiar com o irmão, quando um sobrinho de Hitler, que chegou a frequentar uma academia militar e até fazer parte do partido nazista, foi capturado pelas tropas soviéticas. O irmão de Adolf ficou desesperado pelo filho, porém Hitler se recusou a enviar uma força para resgatá-lo, e o jovem acabou levado a uma prisão soviética,
onde sofreu interrogatórios e torturas. Algum tempo depois, seu sobrinho morreu devido à violência extrema. Esse episódio abalou profundamente a família. O pai do rapaz nunca mais voltou a falar com ele, ressentido pela perda de seu filho. Enquanto isso, os demais irmãos de Hitler se casaram e tiveram filhos. Mas o ditador permanecia alheio a essas relações familiares. Ele estava totalmente absorvido pelo poder, pelas decisões políticas e mal tinha tempo para seu relacionamento com Eva Braun. Eva, embora próxima de Hitler, não concordava com tudo o que acontecia no mundo e com o rumo da guerra. Durante os anos de conflito, ela chegou a tentar se suicidar 2 vezes, refletindo o impacto emocional da vida ao lado de Hitler e das circunstâncias extremas do período. À medida que a guerra avançava, Hitler tornava-se cada vez mais desesperado. Percebendo que a derrota se aproximava, ele ordenou experimentos militares desesperados, incluindo a criação de armas experimentais, com esperança de criar a arma milagrosa que venceria a guerra. Mas, mesmo diante dessas medidas extremas, a realidade se impôs. A Alemanha estava perdendo a guerra, e a captura do ditador pelas forças rivais era iminente. As tropas soviéticas tinham cercado Berlim e estavam esperando o comando para invadir e prender Hitler. Antes do colapso final, Hitler procurou Angela pessoalmente. Ele entregou cerca de 10.000 Reichsmark, o dinheiro usado na Alemanha na época, e a aconselhou a deixar o país para se proteger. No mesmo dia, Hitler comunicou a Eva que eles precisariam se esconder para evitar a captura. O casal se refugiou em um bunker secreto em Berlim, onde permaneceram até o fim do conflito. Lá, fizeram votos de união e formalizaram o casamento. No dia 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio disparando contra a própria cabeça, enquanto Eva Braun ingeriu cianeto, encerrando suas vidas e simbolizando a queda nazista. Apesar de uma aparente história de amor, não havia nada de romântico ou admirável na trajetória de Hitler. Suas ações e escolhas permaneceram marcadas pelo terror, pelo ódio e pela destruição. Sua morte, no entanto, marcou oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, encerrando um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade: o pós-guerra. Após a queda do ditador, a família tentou levar uma vida discreta. Cada irmão decidiu seguir sua vida sem manter muito contato com a família. Alguns parentes retiraram o sobrenome Hitler do nome oficial. O irmão de Hitler, Alois Jr., teve 4 filhos, porém seus 4 descendentes fizeram um pacto para nunca terem filhos e dar fim à linhagem Hitler. Alois mudou seu nome e começou uma vida humilde trabalhando como garçom no Café Lions, no Toxteth Park. Já sua mulher, Bridget, mudou seu nome para Sissi, e depois da guerra, eles também se mudaram e começaram a morar com outras famílias em um prédio compartilhado. Já sua irmã mais velha, Angela, morreu 3 anos depois de Adolf. Não teve filhos, nem se casou, viveu uma vida discreta e não se sabe o que ela fez depois da guerra. Já sua irmã mais nova, Paula Hitler, logo após a morte do irmão, foi presa por 1 ano. Na cadeia, ela disse não acreditar que o irmão era responsável pelo Holocausto. Depois de livre da custódia dos Estados Unidos, Paula voltou a Viena, onde trabalhou em uma loja de artes. Em 1952, ela foi viver em Berchtesgaden, Alemanha, onde levou uma vida em isolamento num apartamento com 2 quartos até sua morte, em 1º de junho de 1960. Paula nunca se casou nem teve filhos. A geração de Hitler não continuará, e seu reinado de terror finalmente terminou. Os sobrinhos netos de Hitler, filhos de Alois Jr., ainda estão vivos, porém todos vivem uma vida bem discreta e longe da mídia. A família de Hitler e todos que passaram perto de Hitler são traumatizados até hoje, e as atrocidades que o partido nazista cometeu serão marcadas na história para sempre. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo teve um grande trabalho de pesquisa, então, se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha e se inscrever no canal para não perder nada.